Bom dia. Vamos iniciar o nosso próximo estudo nesta manhã. No último estudo nós falamos sobre os sinais da vinda de Jesus e hoje nós vamos falar sobre a vinda de Jesus. Aqui temos nosso caderno com um gráficozinho, a imagem ilustrativa, mostrando mais ou menos como ele vai voltar de acordo com a Bíblia. Aqui a gente vê uma imagem que dá para a gente entender melhor, só que vamos para a Bíblia para realmente nos confirmar, porque é a palavra de Deus realmente que nos deve mostrar e onde nós devemos depositar toda a nossa confiança na sua palavra. Então vamos na palavra de Deus para ver realmente sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que nós precisamos saber sobre a volta do Senhor Jesus. Lá em São João 14, verso 1 ao 3, Jesus conversando com seus discípulos, ele fez uma promessa maravilhosa. Ele nos diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for preparar este lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então essa foi a promessa que Jesus fez há pouco mais de 2000 anos atrás, e que ele iria preparar lugar, iria voltar para buscar todo aquele que acreditasse e que vivesse conforme a sua palavra. Bem, agora vamos saber se realmente nós podemos marcar uma data para a segunda vinda de Jesus. Vamos aí em Mateus 24, 36, saber realmente se podemos ou não podemos marcar uma data. O que a Bíblia nos diz? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então não podemos marcar uma data para a volta de Cristo. Correto? Então a Bíblia nos diz que nós não temos datas. Então se você vê alguma profecia aí, ou você vê alguém falando que Jesus vai voltar tal dia, você não acredite, porque de acordo com Mateus 24, 36, nós não sabemos o dia e nem a hora. Por isso não podemos marcar nenhuma data. Então já sabemos que nós não podemos marcar. Mas uma pergunta interessante é como ele vai voltar. Então sabendo como ele vai voltar, isso nos dá mais uma certeza, porque nem todas as palavras que muitos pregam por aí sobre a volta dele são verdades. Então nós vamos ver conforme a Bíblia nos diz como é que ele vai voltar. Eu convido a você a abrir sua Bíblia, já está no livro de Mateus 24, verso 30 e o verso 31. Vamos ver algo bem interessante. Ele nos diz bem o seguinte, olha. Então irá aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra irão se lamentar, irão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais irão reunir os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, como nós estamos vendo aqui, ele virá acompanhado de milhares de anjos, tocando trombetas, e esses anjos vão reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Então essa é a maneira correta que a Bíblia nos diz como Jesus vai voltar. Ou seja, aqui nós vemos Jesus voltando visível e audível. Nós iremos ver e iremos ouvir os anjos tocando trombetas. Então, e se muitos, não sei se você já ouviu dizer que Jesus vai voltar, ou que nós salvos iremos sumir, e os que ficar irão continuar suas vidas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele vai voltar nas nuvens dos céus, todo olho vai ver. E todos nós também iremos ouvir os seus anjos tocando as trombetas. Então, aqui já vimos duas qualidades, audível e visível. Então, vamos mais uma vez, Apocalipse 1:7. O que João, no livro do Apocalipse, fala realmente sobre sua vinda, sobre a vinda de Jesus. Diz o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então o livro de Apocalipse 1:7 confirma o que Mateus 24 nos diz: todo o olho verá.
Então, se você já ouviu dizer, ou se você acredita que ele vai voltar, ou que nós vamos sumir, isso não é bíblico, isso não é verdade, então não dê crédito. Pois Paulo fala que importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, não adianta muitas pessoas afirmarem sem ter base bíblica, porque o que importa realmente é o que a Bíblia nos diz. Uma outra coisa interessante é que 2 Pedro 3,10 nos diz, nós vamos confirmar também o que é que nos diz 2 Pedro 3,10. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existam serão atingidas. Aqui Pedro está nos dizendo que ele vai vir como um ladrão. Como ladrão, como assim? Ele vai pegar de surpresa. O ladrão ele não avisa como vai vir na residência da pessoa, pois se ele avisasse, a pessoa não ia sair de casa ou iria se preparar armado para poder aguardar o ladrão. Da mesma forma, Jesus, ele não avisou quando ele vai voltar, porque aqueles realmente que estiverem ligados na videira vão aguardar. Ou seja, não importa como, quando ele vai voltar, o importante é como nós vamos estar quando ele retornar. Então, Pedro está dizendo que aqueles que não estiverem preparados, eles vão ser pegos de surpresa. Assim como a pessoa, o dono da casa, é pego de surpresa quando o ladrão invade. Então, nós já vimos algumas características de como ele vai voltar. Nós vamos ver mais aqui, lá em Salmos 50, verso 3. Salmos 50, verso 3. O que o salmista nos diz a respeito da sua vinda, da vinda do nosso Salvador? Diz assim: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele há de um fogo devorador. Ao seu redor ele braveja grande trombeta. Então, o salmista está nos dizendo que ele não vai vir silenciosamente, pois vai vir tocando trombeta, confirmando o que Mateus 24 nos diz. Querido amigo, querida amiga, você percebeu que a Bíblia está nos dizendo que Jesus vai voltar realmente de uma forma visível, audível e pessoalmente? Então, se você já ouviu, se você acredita que ele vai vir de uma forma silenciosa, de uma forma secreta, não dê descrédito, porque isso é antibíblico e isso não é realmente o que a Bíblia nos ensina. Então, vamos continuar nosso estudo. Aqui vem uma pergunta interessante. O que vai ocorrer com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Então, nós vamos saber agora o que vai acontecer com os mortos e com os vivos fiéis na segunda vinda de Cristo. Vamos ver 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O que vai acontecer com os mortos e com os vivos fiéis na segunda vinda de Cristo. Só um momento, deixa eu encontrar. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Pronto, encontrei. Isso mesmo. Nos diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que Paulo está nos dizendo? Que primeiro, os mortos fiéis, eles vão ressuscitar e juntamente serão transformados e arrebatados ao céu dos ares. Você deu uma palavra diferente, arrebatados? Que muitas pessoas acreditam que seremos arrebatados, iremos sumir no piscar de olhos. Só que esse arrebatado que a Bíblia está nos dizendo é que iremos subir até aos céus. Ou seja, Jesus ele não vai pisar aqui nessa terra, ele vai nos aguardar nos céus. Lembra que Mateus 24 diz que os anjos vão nos quatro cantos reunir os salvos? Então o que acontece? Quando Jesus retornar, ele vai ficar nos ares dos céus, e aqui nós seremos arrebatados ao encontro com ele. Ou seja, esse arrebatado é subir até onde Jesus está. Não, nada daquilo de acreditar que seremos arrebatados e vamos sumir. Não, não é isso que a Bíblia está nos dizendo.
essa palavra arrebatado, ela não dá sustenta essa ideia de que iremos sumir ou que irá ser uma volta secreta. Paulo está nos dizendo que não iremos subir, seremos arrebatados até os céus ao encontro do Senhor. Então, isso é o que vai acontecer com os vivos fiéis. Vamos a 1 Coríntios 15, 51, 54, para ver o que ele nos diz mais a respeito dos vivos fiéis quando Jesus retornar. 1 Coríntios 15, 51, 54. Nos diz o seguinte: Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, Paulo ele começa aqui nos dizendo que nem todos dormiremos. Ou seja, quando Jesus retornar, teremos um grupo de pessoas que irá ficar vivos, aguardando a sua volta. E aí, logo em seguida, os mortos em Cristo irão ressuscitar, transformados incorruptíveis. Depois nós iremos ser transformados no abrir e fechar de olhos, e juntamente com os que estavam mortos, que foram ressuscitados, iremos subir aos céus, ao encontro do Senhor, e estaremos para sempre, juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Coisa interessante, né? Vamos ver mais a respeito do que vai acontecer com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo. Vamos ver aquelas pessoas que não deram crédito, que não acreditou e que não se preparou para a vinda do Senhor. Vamos ver em Apocalipse 6, 15 ao 17. Apocalipse 6, 15 ao 17. O que a Bíblia nos diz com as pessoas que não deram crédito, as pessoas que não se preparou para a vinda de Jesus. Apocalipse 6, do 15 ao 17. Nos diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem é que pode suster? Então, eles vão pedir a morte naquele dia, os perdidos que não se preparou para a segunda vinda de Jesus. Eles não irão aguentar olhar para a face de Cristo, porque eles vão ver realmente que a oportunidade que eles tinham de salvação, eles deixaram passar, e agora naquele momento, eles não vão aguentar olhar para a face de Cristo. Irão pedir aos montes e aos rochedos que caia sobre eles. Só que a morte irá ficar presa por um pequeno instante, porque eles terão que olhar para Jesus, compreender o porquê realmente de tudo aquilo, e aí só então, depois que Jesus subir com nós os salvos, eles vão ser destruídos. Mas vamos para a Bíblia, que temos mais para poder, mais passagens para podermos realmente desfrutarmos. Apocalipse 9, verso 6. Vamos ver o que nos diz Apocalipse 9, verso 6. Naqueles dias, os homens vão buscar a morte e não vai achar. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ou seja, eles não vão morrer por um instante. Eles vão pedir a morte, mas a morte vai estar presa por alguns instantes. Porque eles vão ter que olhar para a face de Cristo. Vão ter que contemplar a face de Cristo na sua própria glória. Então, nesse momento, eles não vão conseguir morrer, porque a Bíblia nos diz que eles vão tentar fugir de todas as formas, mas não vai ser possível fugir da presença do Cordeiro, da presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos ver em 2 Tessalonicenses 2, 8. O que é que Paulo nos diz lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 8.
nos diz o seguinte: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus irá matar com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, logo após eles contemplar toda a majestade de Cristo, logo após eles realmente compreender tudo aquilo que eles rejeitaram um dia, agora serão mortos pelo sopro na boca do Senhor. Ou seja, quando Jesus subir ao céu, ninguém vai estar vivo aqui. Mas muitas pessoas acreditam, vem cá, e quer dizer que vai ficar pessoas vivas? Vai ter uma nova oportunidade? Não vai. Porque os perdidos que estiverem vivos, quando Jesus retornar, eles serão mortos pelo sopro da sua boca. Quando Jesus subir, não vai haver nenhuma pessoa viva aqui na terra para poder ter uma nova oportunidade ou alguma coisa desse tipo. Então a Bíblia nos diz que não vai haver uma nova chance de salvação. Vamos ver de quantas ressurreições a Bíblia nos fala. Vamos ver João 5, 28 e 29. Existem quantos tipos de ressurreições? De quantas ressurreições a Bíblia nos fala? São João 5, verso 28 e verso 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, duas classes de ressurreições, dois tipos de pessoas que irão ressuscitar. Os salvos, que irão ressuscitar quando Jesus retornar, e os perdidos, que irão ressuscitar para a sua destruição. Algo interessante que João nos diz que vai haver duas classes, mas uma pergunta eu tenho a fazer. Quanto tempo vai haver entre a primeira e a segunda ressurreições? Qual o espaço de tempo entre uma e outra ressurreição? Nós vamos para a próxima pergunta, que é Apocalipse 20, verso 6, vai estar nos respondendo. Quanto tempo vai haver entre a primeira e a segunda ressurreição? Apocalipse 20, verso 6, nos diz o seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quanto tempo vai haver entre a primeira e a segunda ressurreição? Um espaço de 1000 anos entre a primeira e a segunda. Mas sobre esses 1000 anos, nós vamos falar sobre o próximo estudo, que é somente sobre o que vai acontecer durante esse tempo. Onde é que vai estar os salvos com Jesus? Onde é que vai estar os perdidos? Onde é que vai estar Satanás e seus anjos? Vamos saber tudo isso no próximo estudo. Mas para continuar, vamos fazer a próxima pergunta. Qual vai ser o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Ou seja, o que os salvos vão dizer quando Jesus retornar? Está lá em Isaías 25, verso 8. Isaías 25, verso 8. Como é que os salvos vão cantar? O que eles vão dizer naquele grandioso dia? Desculpe, Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. Então os salvos vão cantar um cântico de vitória. Esse é o nosso Deus que nós nos aguardávamos. Aqui podemos ver, nessa página ilustrativa, os anjos tocando trombeta e os salvos de mão aberta, de braços abertos, esperando o Senhor retornar. Ou seja, irão estar alegres, felizes, contentes, porque todos aqueles sofrimentos que passaram antes da sua volta, agora serão recompensados pela coroa da justiça. Então essa vai ser a situação do salvo naquele grandioso dia. Amigo, sabendo de tudo isso, qual o convite que Jesus nos faz hoje? Qual o convite que Jesus te faz hoje? Mateus 11, 28 e 29. Jesus tem um convite para você. Vamos ver o que Mateus 11, 28 e 29 nos diz. Bem, vamos lá. Nos diz o seguinte: vinde a mim,
Todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim, você que está cansado, vinde a mim, que você que está sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, se você está cansado desse mundo, se você está sobrecarregado dos pecados, dessas provas que esse mundo tem nos dado, e você precisa de descanso, de refrigério, vinde a Jesus. Ele está te fazendo um convite, vinde a Ele, entregue a sua vida a Ele. Tudo, pode ter certeza que tudo Ele vai mudar. Mesmo que você continue com algumas provações, com algumas dificuldades, mas naquele grande dia, tudo isso vai ser deixado para trás e você terá uma nova vida em Jesus. Amém? Só que também, aquelas pessoas que não aceitam o seu convite hoje, o que vai acontecer com elas? Vamos ver Mateus 25, verso 41. As pessoas que não aceitam o convite de Jesus hoje, o vinde a mim, o que vai acontecer com eles naquele grandioso dia? Mateus 25, verso 41 nos diz: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amigo, que palavra dura, né? Apartai-vos de mim, malditos. Então, amigo, se você não quer ouvir essa palavra quando Jesus retornar, então aceita o convite hoje, vinde a mim, porque sabemos que para estarmos de pé naquele grandioso dia, para estar entre o grupo dos salvos, que não vê Jesus voltar e subir juntamente com ele, precisamos aceitar esse convite dele, vinde a mim, e aí ter uma mudança de vida completa e aguardar a sua breve volta. Amigo, Jesus está voltando. Não precisa mais a gente, tipo, Jesus está voltando e não adianta a gente tentar ignorar essa promessa, porque muitas pessoas não dão a mínima, não dão crédito para a sua volta. Mas se você realmente acredita na palavra de Deus, não deixe passar essa oportunidade. Entregue a sua vida a Cristo. Naquele grandioso dia, Ele não vai negar tudo isso que você fez por Ele. Amém? Então, no nosso próximo estudo, vamos falar sobre o milênio, sobre como vai estar a Terra aqui quando Ele retornar. Como vai estar as pessoas aqui quando Jesus subir ao céu. E aí nós vamos ver tudo sobre esse assunto no próximo estudo. Vamos fazer uma oração para poder agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um estudo que o Senhor nos concedeste. E te agradecemos por essa promessa maravilhosa que o Senhor nos prometeste e estamos aguardando. Peço que o Senhor nos ajude a estar preparado para quando o Senhor retornar, não sermos pegos de surpresa. Suplicamos por Jesus Cristo amado, que vive e reina para sempre. Amém. Tchau, amigo. Até amanhã. Até o próximo estudo.